Olá, chegamos a mais uma série do Alimento Diário. Dessa vez é a ideia central das epístolas de Paulo. E o volume 1 tem por título O Encargo Central de Paulo. E nós vamos começar pela semana 1, que é a mensagem 1. E a mensagem 1, ele tem por título, o mesmo título desse volume, O Encargo Central de Paulo. Começando, então, pela segunda-feira, o irmão comenta que o livro de Gálatas é o principal livro sobre a economia neotestamentária de Deus. Isto é um livro que revela o que Deus tem no coração, qual o seu plano para o homem, né? Então, ele detalhou essa revelação nas suas 14 epístolas. Todavia, nós temos algumas cartas dele, são as cruciais, que nós vamos falar daqui a pouco. Bom, das 14 epístolas, ele escreveu as 6 primeiras antes da sua prisão em Roma. O livro de Gálatas foi o primeiro livro a ser escrito, foi por volta do ano 54 depois de Cristo. E foi quando ele chegou em Corinto, na sua segunda viagem. E também em Corinto, ele também escreveu as 2 cartas aos Tessalonicenses. A Tessalônica era uma cidade onde Paulo pregou o evangelho, tinha uma igreja muito fresca, muito cheia de vida. Todavia, eles receberam más notícias de que, Paulo recebeu más notícias de que eles foram muito perseguidos, alguns até mortos. Portanto, eles estavam muito entristecidos. E Paulo os encorajou mostrando a eles que uma pessoa que crê no Senhor Jesus, na verdade, não morre definitivamente, apenas dorme em Cristo. Quando Cristo voltar, eles ressuscitarão primeiro. Então, é uma palavra para fortalecer a fé dos Tessalonicenses e também trazer a esperança, né, sobre a volta do Senhor. Bom, aí, depois de ter escrito essas 2 cartas aos Coríntios, ele escreveu a primeira carta aos Coríntios em Éfeso, isso já no final de sua permanência dos 3 anos que ele ficou em Éfeso, né, no começo da sua 3ª viagem. E ali escreveu a primeira carta aos Coríntios e pouco mais tarde, em Macedônia, ele escreveu nessa mesma viagem, 3ª viagem, ele escreveu a segunda carta aos Coríntios. E, por fim, chegou em Corinto, ele escreveu o livro aos Romanos, também no ano de 60. Então, são 6 livros antes da sua ida para Roma. E chegando em Roma, ele escreveu 4 livros, os quais são as mais importantes além do livro de Gálatas, que é o livro de Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão. Isso foi no ano 61 depois de Cristo. E depois do tempo que ele permaneceu na sua casa em prisão domiciliar, ele foi solto, porque não havia definição sobre o seu julgamento. Ele foi solto pela justiça por um tempo. E nesse tempo ele aproveitou para visitar algumas igrejas. Ali escreveu a primeira carta ao Timóteo, depois escreveu uma carta para o Tito, e por fim ele escreveu a segunda carta ao Timóteo, isso já no ano 66, a primeira carta ao Timóteo 63, e a carta que ele escreveu para o Tito foi em 65. E segunda carta ao Timóteo, 66. E por fim, ele escreveu o livro de Hebreus entre 64 a 68. Assim foram as 14 epístolas de Paulo, que por
considerarmos que o livro de Hebreus tem todos os sinais, características de uma carta de Paulo. Tá? E na terça-feira, o irmão Dong mostra que o livro de Gálatas ele pode ser assemelhado ao corpo de um avião. Eu trouxe aqui um avião que está na minha mesa, no escritório. O corpo do avião, na verdade, é a razão de ser do avião, quer dizer, é onde você carrega o que você quer levar, o que você quer transportar. No nosso caso, é uma cabine de passageiros. Esse avião pretende se levar os passageiros, todos os que creem no Senhor Jesus, no Novo Testamento, para um destino. O livro de Gálatas, então, mostra qual é essa cabine, o que é que leva-nos ao destino, que é o reino. Esse livro de Gálatas mostra a fé. A fé, né, é o elemento essencial para nós irmos até o reino. E além da fé, pela fé, Deus nos deu o Espírito. Portanto, a fé, o Espírito são pontos essenciais do livro de Gálatas, e sem falar em Gálatas capítulo 4, que é sobre o crescimento dos filhos de Deus até a maturidade, para herdar a herança que Deus está preparado para nós. Então, o livro de Gálatas mostra, né, que nós estamos sendo preparados para reinar no mundo que há de vir. Todavia, esse avião não levanta voo se não houver as duas asas. Uma das asas é o livro de Colossenses. O livro de Colossenses fala do mistério de Deus, que é Cristo. Quer dizer, sem Cristo, nós nunca chegaremos ao nosso destino, que é o reino. E, por outro lado, nós temos o livro de Efésios, que fala do mistério de Cristo, que é a igreja. Sem a igreja também, nós não conseguiremos chegar ao destino. Portanto, irmãos, nós precisamos do plano de Deus, da economia de Deus, nós precisamos da vida da igreja, todavia nós precisamos de Cristo, que Ele é tudo para nós, né? E a igreja, nós precisamos da vida da igreja, nós precisamos de um relacionamento vertical com Cristo, por meio de Cristo com Deus, nós precisamos de um relacionamento horizontal com os irmãos, com a igreja, com os membros do corpo de Cristo, com a família de Deus. E também nós temos o livro de Filipenses, que nos indica a direção, essa direção e o destino é o reino, esquecendo as coisas que para trás ficam, mas avançando para as que diante de nós estão. Não desviando nem para a direita, nem para a esquerda. Não olha para as circunstâncias. O irmão Dong até citou um exemplo de quando Pedro queria caminhar sobre as águas e chegar até Jesus. Jesus disse, vem. E Pedro, pela fé, desceu nas águas e caminhou alguns passos, mas teve medo, olhou para a circunstância e começou a afundar. Portanto, nesse caminho até o reino, temos que ser o que diz o livro de Filipenses. Não olhar para a direita, não olhar para a esquerda, não olhar para trás, olha só para Cristo. Olhar para Cristo, você vai chegar lá. E, portanto, nós temos o livro de Gálatas, Colossenses, Efésios, e o destino, o plano de voo, é o livro de Filipenses. Todavia, para que esse avião levante voo, todo aeroporto, nós temos uma pista de decolagem ou pista de pouso. Essa pista de pouso ou pista de decolagem precisa ser feito com um material muito resistente, tem que ter um leito e subleito dessa pista muito compactado, muito firme, porque um avião hoje tem mais de 200 toneladas de carga, imagina só pousando sobre uma pista e se não houver essa pista sólida, pode afundar e causar um acidente. Portanto, o livro de Filemão, que fala da transformação de um escravo que fugiu de sua casa, defraudando seu irmão, do seu senhor, que é Filemão, e o nome do escravo é Onésimo. Ele roubou dinheiro do seu senhor e saiu por aí gastando. E certamente, chegando em Roma, ele já teria gasto todo o seu dinheiro, era uma pessoa sem dinheiro na rua
e Paulo deve ter cuidado dele com muita paciência. Imagine só a paciência que Paulo teve que ter com ele, pois ele era uma pessoa totalmente ignorante, né? Não era uma pessoa culta, era um escravo e não tinha mínima noção, né? Quem sabe, nem de higiene, nem de administração pessoal, de nada. E Paulo, com muita paciência, o transformou de uma pessoa inútil para Deus e para os homens, para a sociedade, se tornou uma pessoa útil para Paulo na obra do Senhor, e também Paulo enviou de volta para Filemão, seu senhor, sendo útil também para o Filemão. Portanto, esse é o trabalho, esse avião está nos conduzindo para o destino e durante o voo nós estamos sendo transformados em pessoas inúteis, em pessoas úteis para Deus. Todos nós somos esse Onésimo, que não sabiam fazer nada para Deus, fazíamos tudo errado, ignorantes de tudo, mas graças a Deus, na vida da igreja nós temos tutores e curadores que estão cuidando de nós, transformando-nos de uma pessoa inútil em uma pessoa útil, graças a Deus. E de quinta-feira adiante, mostra que Paulo, final da sua terceira viagem, ele foi preso em Jerusalém pela perseguição dos judeus, pois os judeus o acusavam de que ele era aquele que pervertia, né, os judeus a se apostatarem da lei de Moisés. E ele foi levado então para Cesareia, ali ficou 2 anos. E no final dessa permanência em Cesareia, o rei Agripa entrevistou a ele. E depois da entrevista, o rei Agripa disse, bem que podíamos soltá-lo. Mas Paulo sabia que havia uma pressão, né, sobre o governador Festo, de que os judeus queriam pressioná-lo a mandar Paulo de volta para Jerusalém para ser julgado, e no meio do caminho eles intentavam tirar-lhe a vida. Então Paulo, preocupado com isso, apelou para o César, sendo ele cidadão romano. Ele então, o rei Agripa disse, se não tivesse apelado para o César, poderíamos soltá-lo. Mas ele acabou indo para Roma para ser julgado em Roma. E ele foi entregue a um centurião, e a esse centurião ficou responsável para levá-lo até Roma. E a viagem para Roma foi uma viagem muito trágica, vamos dizer assim, que atravessando todo o mar Mediterrâneo, passando por o mar Adriático, ali eles sofreram uma tempestade de vento que quase, né, tirou-lhe a vida e todos os que estavam correndo no navio. Mas Paulo, ele havia recebido uma instrução do Senhor que aparecera a ele, e ele tranquilizou toda a tripulação e todos que estavam no navio, e por fim salvou todos os que estavam no navio, e todos foram parar numa ilha, a ilha de Malta. E lá na ilha de Malta, os bárbaros trataram eles muito bem. E de noite, quando eles estavam requentando junto a uma fogueira, Paulo foi juntar uns gravetos para jogar no fogo, e uma víbora que fugia do fogo e se lhe prendeu na mão. E os bárbaros achavam, esse homem realmente deve ser um pecador mesmo, porque ele foi salvo do mar, mas vai morrer pela picada da víbora. Todavia, nada aconteceu com Paulo, e eles então começaram a tratá-lo como um deus. E essa situação toda para mostrar, irmão, por pior que seja a nossa circunstância, nós podemos manifestar a realeza dentro de nós. Nós podemos permitir que o Espírito dentro de nós, a vida de Deus que está dentro de nós, manifeste o seu poder e manifeste, né, a sua realeza. Nós podemos ser reis em todas as situações em que nós estejamos, nós podemos dominar aquela situação pela vida de Deus. Então essa foi, né, o relato de quinta-feira, de sexta-feira. E
E finalmente Paulo chegou, né, em Roma, e ele não foi para a prisão romana, como muitos entendem. Ele, na verdade, foi permitido-lhe alugar uma casa, e nessa casa alugada tinha guardas que o vigiavam, mas ele estava numa prisão domiciliar. E ele tinha a liberdade de pregar o evangelho. Ele pregou o evangelho para muitos, e muitos foram ganhos por ele, né? E até mesmo muitos da guarda, né, imperial foi salvo por ele. E entre tantas pessoas que ele pregou o evangelho, ele cuidou de Onésimo. Então essa história nós já falamos, como nós precisamos, como Onésimo, uma pista de aeroporto de pouso e de decolagem de avião, precisa ser uma pista, eu já disse, uma pista muito firme, compacta. E para isso, como se faz na engenharia, você precisa escavar a terra, a parte de toda a terra, seja 1 metro, 2 metros, 3 metros de profundidade, ou até 4 metros de profundidade. Se tiver terra ruim, você tem que tirar, tem que remover. E vir com terra boa, com britas, com pedras, e depois compactar muito bem, e ainda na parte final uma pavimentação com um concreto extremamente resistente, um concreto armado com aço, né, barras grossas para aguentar toda a carga do avião. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu e você temos uma terra, nosso coração é de uma terra ruim. Muitas vezes nós viemos, né, até o Senhor cheio de problemas, cheio de deficiências, não servimos para a obra do Senhor, não conseguimos ser trabalhados, né, para reinar no mundo que há de vir. Mas Deus, sua infinita misericórdia, Ele tem amor por cada um de nós, e Ele foi trabalhando em Onésimo, assim como está trabalhando em nós, na vida da igreja, com tantos tutores e curadores. Estamos nesse avião, né, que alçou o voo indo para o reino, e todos nós estamos sendo transformados. O solo ruim da nossa humanidade está sendo substituído pelo solo bom e compactado. Um solo, isso tudo requer um trabalho de amor. O amor é essa pista, ou melhor, essa pista é feita de amor. Portanto, nós, na nossa caminhada até o reino, nós temos a fé, é pela fé que nós entramos pela porta, né, do Evangelho, e entramos pela porta desse avião, e pela fé, e depois o amor é que nos transforma, nos torna uma pessoa inútil para Deus e uma pessoa útil para Deus, e por fim a esperança é reinar com o Senhor no mundo que há de vir. Tá? Então, eu vou só terminar lendo o último parágrafo aqui de domingo, semana 1. Além de tudo isso, temos a pista vista no livro de Filemão, onde encontramos a base da vida da igreja, o caminho sobremodo excelente, o caminho do amor. Se vivemos e praticarmos a vida da igreja, segundo o encargo central das epístolas de Paulo, certamente cresceremos, amadureceremos, seremos equilibrados e sempre motivados a avançar para o alvo, para Cristo e seu reino. Louvado seja o Senhor. Espero que você tenha desfrutado, e se você desfrutou, por favor, compartilhe, né? Mande para outros, ou comente, faça os seus comentários. Isso vai ser muito bom se essa palavra puder se espalhar para mais pessoas. Jesus é o Senhor.